Olá, Fera Fórmula do Sucesso. Estamos mais um encontro aqui, não é? Para trabalhar em cima desse conteúdo tão vasto e ao mesmo tempo tão interessante que é a geomorfologia. Um conteúdo instigante devido ao fato, claro, das conexões que ele tem com outros temas também, dentro da própria geografia e até mesmo com algumas outras disciplinas. Nós vamos, neste bloco, começarmos na realidade a destacar os agentes do relevo. É importante lembrar que a geomorfologia, enquanto estudo das formas do relevo da Terra, ela é, sem dúvida nenhuma, a ciência que tem essa propriedade de estabelecer as relações, fazer as comparações e trazer o entendimento de como é que esses agentes gradualmente vão transformando, modelando a superfície da Terra. E você deve recordar, existem duas ordens de agentes que trabalham a superfície do planeta. Os agentes internos, também chamados de agentes endógenos, e os agentes externos ou exógenos. Bom, a forma desses agentes trabalharem é o que eu quero destacar com você agora nessa primeira ilustração, quer dizer, nesse primeiro quadro, nesse primeiro slide. Acompanhe comigo. Os agentes internos ou endógenos, é importante lembrar, são chamados de agentes construtores ou estruturadores. Neste trabalho nós temos o tectonismo, ou os diastrofismos, o vulcanismo e os terremotos, também chamados de abalos sísmicos. Na realidade, os terremotos é como os abalos sísmicos mais intensos terminam sendo identificados, denominados. Já os agentes externos ou exógenos podem ser considerados também modeladores ou escultores do relevo. É o caso do trabalho do vento, da chuva, dos rios, dos mares, das geleiras e a própria ação antrópica. Você deve estar se perguntando o que é ação antrópica. A ação antrópica é a ação do homem. Quando o homem intervém no relevo, por exemplo, trabalhando a terraplanagem de uma área para uma grande construção, ou até mesmo esculpindo curvas de nível, terraceamento de encostas para evitar erosão, ele está interferindo, sem dúvida nenhuma, na esculturação desse relevo. Bom, dos agentes internos do relevo, sem dúvida nenhuma que o mais destacável é o tectonismo. E o que é que vem a ser o tectonismo? O tectonismo é um conjunto de forças que atua de forma lenta, intensa, prolongada no interior do planeta e às vezes também se manifestando de forma bruta. E neste quadro nós temos alguns destaques aí. Para entendermos o tectonismo, o primeiro agente interno que nós estamos aqui estudando, temos que considerar algumas teorias científicas, como é o caso da teoria da deriva continental, enunciada em 1915 pelo Alfred Wegener. Essa teoria, ela trata justamente da possibilidade de termos no planeta, a um passado muito remoto, uma junção entre as terras emersas. E os testemunhos ou evidências dessas junções estaria justamente nos contornos continentais, como acontece, por exemplo, em relação ao continente americano, na sua parte sul, e o continente africano. Se a gente observar bem, voltando aqui a imagem, nós temos, de certo modo, uma semelhança, em matéria de características muito grandes entre o contorno continental da parte oriental da América do Sul e o contorno ocidental do continente africano. Note aí essa semelhança. É um dos pontos de partida da teoria da deriva continental. E o outro seriam as semelhanças existentes em matéria de sedimentação entre as duas bordas continentais. Ora, se hoje, tão distantes, separadas pelo Oceano Atlântico, a África e a América do Sul já estiveram juntas, por que também não os outros continentes? Partindo desse princípio de semelhanças geológicas e também dos contornos continentais, Wegener deduziu que esses continentes teriam, em algum momento da nossa história, migrado.
Mas é importante destacar que a teoria da deriva continental não explica como é que a separação teria se dado. O estudo dessa separação, ele só seria mais ou menos concluído e colocado em evidência no meio científico 50 anos depois. Na década de 60, outro grupo de estudiosos e cientistas, inclusive alguns deles alunos de Wegener, explanaram, explicitaram a teoria da tectônica de placas. Sobre essa teoria, vamos conversar um pouquinho, olhando aqui mais uma vez o quadro. Acompanhe. A teoria da tectônica de placas tem, como alguns dos cientistas que a ela fazem referência, Harry Hess e Jason Morgan. Lá em 1960, disseminaram a teoria da existência de um supercontinente que já havia sido enunciado por Wegener, a Pangeia. A Pangeia, portanto, ela seria, de acordo com a tectônica de placas, algo, sim, justificável e até comprovável. De acordo com os estudiosos, a crosta da Terra, na realidade, é que apresenta algumas características que teriam produzido essa migração continental investigada por Wegener meio século antes. E, portanto, na realidade, não seriam simplesmente os continentes que migrariam, e sim a crosta da Terra em movimento que produziria os deslocamentos continentais. Bem, é importante destacar que a Pangeia, dentro desse ponto de vista, ela não teria sido o continente primordial. Na realidade, de acordo com os estudos, haviam continentes primordiais. Esses continentes, durante uma fase da história da Terra, a era paleozoica, teriam se reunido e formado esse continente que a ciência denominou Pangeia. Na era seguinte, a era mesozoica, teria ocorrido aí o início dessa migração, dessa separação continental. Para situá-lo em matéria de tempo, se isto é possível, já que a escala geológica do tempo é fantasticamente superior em matéria de tempo ao nosso tempo cronológico, a era paleozoica, quando teria se formado a Pangeia, quando teriam se reunido esses continentes primordiais, alcança aí uns 400 milhões de anos. Já a era mesozoica, a era do início da separação da Pangeia, 200 milhões de anos. Aliás, na era mesozoica, nós teríamos um período a destacar, o período Jurássico. Eu falei Jurássico, você deve estar aí associando, não é, ao Jurassic Park, não é, aquele filme. E lembrando aí do período em que os dinossauros estiveram andando sobre o nosso planeta. Isso é bom. Isso, na hora de lembrar do assunto na prova, ajuda, sem dúvida nenhuma. Você até ri diante da questão, não é verdade? O período Jurássico, pertencente à era mesozoica, e mais especificamente a 200 milhões de anos, teria sido o período em que a Pangeia teria começado a se fragmentar. Não, você já deve estar querendo relacionar. Então os dinossauros teriam morrido em função da separação da Pangeia. Não, calma, não é bem assim. Na realidade, essa migração continental, essa deriva continental, ela teria ocorrido de forma muito lenta, não a ponto de provocar toda essa transformação na superfície da Terra. Não. Considere outras teorias para que os dinossauros se extinguissem, mas não a migração continental, ok? Volta comigo agora lá no quadro, vamos olhar aí novamente as ilustrações. Note também que a Pangeia, quando começa a se fragmentar, não dá origem de maneira inicial a todos os continentes atuais. As coisas vão acontecendo lentamente. Acredita-se que, num primeiro momento, duas grandes porções continentais teriam se originado. Uma delas foi denominada Laurásia e teria sido formada pelo que hoje são a América do Norte e a Eurásia, que compõem aí o continente onde aparecem a Europa e a Ásia. E uma outra porção denominada Gondwana, compreendendo um conjunto também bastante expressivo de terras, onde hoje estão a América do Sul, a África, a Antártida, a Austrália e até
porções de terra hoje pertencentes à Eurásia, como o caso das penínsulas Arábica e Indostânica ou Indiana. Com o tempo, ao longo desses 200 milhões de anos, os continentes teriam chegado à configuração atual, o que se observa aí na terceira ilustração, nessa sequência. Aqui do lado direito desse mesmo slide, você observa um mapa trazendo aí as placas, destacando as placas litosféricas. E teriam sido justamente essas placas em movimento que teriam produzido justamente a migração ou deriva continental. Vale salientar que o movimento dessas placas é relativamente lento. Só para você comparar, mais lento do que a velocidade em que suas unhas das mãos crescem. Olha só. E aqui nós temos uma ilustração maior mostrando essa divisão das placas litosféricas. E eu peço a você que esteja bastante atento, principalmente às placas maiores e aos movimentos que elas realizam. Placas litosféricas podem convergir, podem divergir. E em algumas situações nós podemos ter também o deslocamento tangencial entre as placas litosféricas. Destaque-se aí a placa sul-americana por questões óbvias. A placa sobre a qual está, inclusive, o território brasileiro. E essa placa, você nota, ela converge com a placa de Nazca, que está aqui em parte do assoalho do Oceano Pacífico, e diverge da placa africana. Como nós já vimos, a África e a América do Sul se separam de forma lenta, assim como também neste mesmo segmento nós temos uma separação entre as áreas eurasiáticas ou eurasianas e norte-americanas. Note também que há alguns pontos do planeta em que ocorre um grande entroncamento de placas, como neste setor aqui, entre os oceanos Pacífico e Índico, no encontro entre as placas do Pacífico, a das Filipinas, a placa eurasiática e a placa indo-australiana. Bem, esse tipo de realidade ou situação se traduz numa coisa, que é justamente a instabilidade geológica. Todas as regiões limítrofes de placas litosféricas são tendentes a tremores de terra, a atividades vulcânicas. E quanto maior for a confluência, digamos assim, de bordas de placas, maior a tendência a cataclismas, a catástrofes naturais. Muito comuns, por exemplo, na borda do Oceano Pacífico, onde se forma aí uma grande corrente, de vulcões, um grande anel, um grande círculo de vulcões que expressam justamente a instabilidade geológica dessa área do planeta. Portanto, todas as áreas limítrofes, sejam elas convergentes ou divergentes ou até mesmo tangenciais de placas, são tendentes a tremores de terra. Inclusive isso justifica o fato do território brasileiro não vivenciar grandes tremores de terra com frequência, pelo menos. Justamente porque o Brasil, como vimos no mapa, está praticamente no meio da placa sul-americana, portanto distante dessas áreas mais instáveis, o que gera um certo conforto para nós, pelo menos nessa característica. Ok? No nosso próximo encontro, nós vamos falar mais um pouquinho sobre este agente interno do relevo de tanta importância que é o tectonismo. Eu aguardo você. Um grande abraço.